Olá, bem-vindos ao canal Vivendo por um Propósito. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. Hoje a leitura é de Ansiedade, como enfrentar o mal do século, Augusto Cury. Capítulo 8. O fenômeno do alto fluxo e o eu. Alto fluxo é um fenômeno inconsciente de inigualável importância para o intelecto humano. O eu faz uma leitura lógica, dirigida e programada da memória, ainda que algumas vezes seja distorcida e destituída de profundidade. A leitura do alto fluxo é diferente da do eu. O alto fluxo faz uma varredura inconsciente, aleatória, não programada dos mais diversos campos da memória, produzindo pensamentos, imagens mentais, ideias, fantasias, desejos e emoções. E um dos grandes objetivos desse fenômeno inconsciente é produzir a maior fonte de entretenimento, distração, motivação e inspiração do Homo sapiens. Não entrarei em detalhes aqui, mas além de gerar a maior fonte de entretenimento humano, o alto fluxo tem outra função vital: ler e retroalimentar as janelas da memória desde o útero materno a fim de armazenar milhões de dados para o desenvolvimento do pensamento na primeira infância. Freud foi quem descobriu o inconsciente, ou pelo menos foi o primeiro grande porta-voz da existência do inconsciente. No entanto, ele não teve a oportunidade de estudar o mais notável dos fenômenos inconscientes, o alto fluxo, sua riquíssima operacionalidade e seus papéis fundamentais. Freud discorreu sobre o princípio do prazer como mola mestra da movimentação do psiquismo. Dos bebês aos idosos, todos são famintos de prazer, mas a maior fonte de prazer é ou deveria ser o fenômeno do alto fluxo. Quando essa fonte falha, as consequências são sérias e um estado de infelicidade inexplicável surge no cenário psíquico. Como fonte interna ou intrapsíquica de lazer, o fenômeno do alto fluxo leva-nos diariamente a ser viajantes em nosso imaginário, sem compromisso com o ponto de partida, a trajetória e o ponto de chegada. Todo dia, cada ser humano ganha vários bilhetes para viajar pelos seus pensamentos, suas fantasias, penetrando em seu passado e especulando sobre o seu futuro. Um fenômeno belíssimo. Você nunca ficou surpreso ao detectar como nossa mente é criativa? Mesmo os ermitões viajam em pensamento. Os monges, por mais isolados que fiquem, não conseguem fugir dos personagens que criam. Um paciente portador de uma psicose, por mais que tenha perdido os parâmetros da realidade, tem uma mente fertilíssima. Cria fantasmas que o assombram. Todos somos engenheiros de pensamentos, dos sábios aos loucos. Por isso, discriminar seres humanos é uma estupidez intelectual. Além disso, o culto à celebridade é uma infantilidade emocional. Todos somos célebres cineastas em nossa mente, ainda que alguns sejam especialistas em produzir filmes de terror. Observe borbulhante criatividade em nossos sonhos. O responsável? O fenômeno do alto fluxo. Ele faz uma varredura da memória, lendo janelas atuais e antigas, juntando peças com incrível rapidez e criatividade, gerando um seu lema de personagens que se envolvem nas mais fascinantes aventuras e ambientes. Desse modo, mantém vivo o fluxo das construções intelecto-emocionais.
O alto fluxo pode ser gerenciado, mas jamais será plenamente controlável. Ele é o representante máximo da ansiedade vital. Sem a existência do fenômeno do alto fluxo, nossa espécie desenvolveria um tédio mordaz, uma depressão coletiva, uma total falta de sentimento existencial. Como comentei, quando esse fenômeno falha em produzir uma fonte de prazer e motivação, a rotina torna-se asfixiante. Surge uma angústia não explicada por fenômenos sociais e por traumas de personalidade. Há pessoas que têm bons amigos, filhos, parceiros, sucesso financeiro e profissional, motivos de sobra para festejar a existência, porém são mal-humoradas e insatisfeitas. A causa? O fenômeno do alto fluxo não tem uma produção intelecto-emocional capaz de inspirá-las a sentir o pulsar da vida como um espetáculo imperdível. Em muitos casos, o ponto de partida para a leitura realizada pelo fenômeno do alto fluxo são as janelas abertas pelo gatilho da memória. Por exemplo, quando uma pessoa claustrofóbica pisa em uma aeronave, seu gatilho dispara abrindo a janela traumática que contém o medo de que faltará ar ou de que o avião cairá. Por sua vez, o fenômeno do alto fluxo se ancora nessa janela killer e começa a produzir um filme espantoso, construindo centenas de pensamentos perturbadores, levando o passageiro a ter crise de ansiedade diante de pequenas turbulências. E o eu, onde fica nesse processo? Paralisado, se reagisse, se impugnasse o filme de terror mental, como descreverei nas técnicas sobre o gerenciamento da síndrome do pensamento acelerado, teria chance de ser livre. Há executivos que dirigem com segurança uma empresa com milhares de funcionários, mas têm fobia de avião. Entram em estado de pânico toda vez que têm de viajar. Dirigir a mente humana é mais complexo do que dirigir a maior empresa mundial. Precisamos de ferramentas educacionais e treinamentos inteligentes. É surpreendente a enorme facilidade que o ser humano tem para criar fantasmas e fazer o velório antes do tempo. Espero que você não tenha desenvolvido essa habilidade. Se esse for seu caso, seu eu terá de aprender com maestria a pilotar a aeronave mental e, para isso, terá de deixar de ser um mero passageiro. O eu e os seus papéis fundamentais. Usamos a palavra eu cotidianamente, sem ter compreensão de sua dimensão, suas habilidades e funções vitais. O eu é o centro da personalidade, o líder da psique ou da mente, o desejo consciente, a capacidade de autodeterminação e a identidade fundamental que nos torna seres únicos. Como a definição do eu é ampla e suas funções ou papéis fundamentais são múltiplos, vou sistematizá-los. Há pelo menos 25 papéis vitais. Não basta o eu ser tranquilo, ele precisa desenvolver suas funções fundamentais para que possa honrar sua condição de Homo sapiens, um ser pensante. Não poucos profissionais e intelectuais, inclusive com títulos de doutor ou pós-doutor, têm um eu não estruturado, intolerante e frustrações e, embora tenham notável cultura, embora sejam louvados pela academia, não podem ser contrariados. Não sabem dar um choque de gestão em seus pensamentos, nem filtrar minimamente estímulos estressantes e mapear suas mazelas. Sua mente é terra de ninguém, não tem seguro. E a sua mente, leitor, é protegida? Acredito que a grande maioria das pessoas de todos os povos e culturas tenha menos de 10% dessas funções bem trabalhadas. Ao usar a teoria da inteligência multifocal para estudar tais funções do eu, fiquei decepcionado comigo.
Reconheci minha pequenez, me reciclei e me coloquei como um eterno aprendiz. Funções do eu como gestor dos pensamentos. 1. Autoconhecer, mapear suas mazelas psíquicas e superar a necessidade neurótica de ser perfeito. 2. Ter consciência crítica e exercer a arte da dúvida sobre tudo o que controla, em especial as falsas crenças. 3. Ser autônomo, aprender a ter opinião própria e fazer escolhas, mas saber que todas as escolhas implicam perdas. 4. Ter identidade psíquica e social e superar a necessidade neurótica de poder. 5. Gerenciar os pensamentos e qualificá-los para não ser escravo das ideias que ruminam o passado ou antecipam o futuro. 6. Qualificar as imagens mentais e libertar o imaginário para ser inteligente nos focos de tensão. 7. Gerenciar a emoção, protegê-la como a mais excelente propriedade de filtrar estímulos estressantes. 8. Superar a necessidade neurótica de mudar o outro, ninguém muda ninguém, e aprender a contribuir com ele, surpreendendo-o. 9. Criar pontes sociais, saber que toda mente é um cofre, que não há mentes impenetráveis, mas chaves erradas. 10. Aprender a dialogar e transferir o capital das experiências e não apenas comentar o trivial ou ser um manual de regras. Quem é apenas um manual de regras está apto a lidar com máquinas e não a formar pensadores. 11. Reciclar influências genéticas instintivas, raiva, punição, agressividade, competição predatória, que nos tornam Homo bios para enriquecer o Homo sapiens. 12. Reciclar a influência do sistema social que nos torna meros números no tecido social e não seres humanos complexos. 13. Reeditar as janelas killer, sabendo que deletar a memória é uma tarefa impossível. 14. Fazer a mesa redonda com os fantasmas mentais para construir janelas paralelas ao redor do núcleo traumático ou killer. 15. Pensar antes de reagir e raciocinar multifocalmente, não ser escravo das respostas, mas em primeiro lugar ser fiel à própria consciência. 16. Colocar-se no lugar do outro para interpretá-lo com maior justiça a partir dele mesmo. 17. Desenvolver altruísmo, solidariedade e tolerância, inclusive consigo mesmo. 18. Desenvolver resiliência, trabalhar perdas e frustrações e reciclar o conformismo e a autopiedade. 19. Gerenciar a lei do menor e do maior esforço. Saber que a mente humana tende a seguir o caminho mais curto. Como julgar, excluir, negar, eliminar. Lei do esforço menor. Mas a maturidade recomenda o caminho mais inteligente e elaborado. Lei do esforço maior. 20. Pensar como humanidade e não apenas como um grupo social, nacional, cultural, religioso. 21. Dar choque de gestão no fenômeno do alto fluxo. Deixá-lo livre desde que ele não se ancore em janelas, killer ou acelere a construção de pensamentos. 22. Gerenciar a síndrome do pensamento acelerado para não ser uma máquina de pensar e de gastar energia cerebral inútil. 23. Dar um choque de gestão no pacto entre o gatilho da memória e as janelas da memória. 24. Aprender a não ser vítima da síndrome do circuito fechado da memória e do fenômeno ação-reação. 25. Educar-se com todas as 24 funções mais complexas da inteligência citadas acima para desenvolver a mais notável delas, ser o autor da própria história ou gestor da sua mente. Sonho que, em todas as escolas do mundo,
do ensino fundamental ao ensino médio, essas funções sejam trabalhadas sistematicamente. Sonho que todas as universidades, e não apenas as de psicologia, vivenciem-nas durante todo o curso. Embora os professores sejam, em minha opinião, os profissionais mais importantes e desvalorizados da sociedade, um dos meus gritos de alerta é que o sistema educacional mundial está agonizante, formando alunos imaturos e despreparados para ser líderes de si mesmos numa sociedade digital. Ele entulha os alunos com milhões de dados sobre o mundo objetivo e não trabalha sistematicamente as funções do eu no mundo subjetivo. O que eles fazem com as vaias e os vexames? Com os desafios e as frustrações? E com as lágrimas e traições ou os fantasmas alojados no inconsciente? Como mapeiam a psique? Como reciclam as necessidades neuróticas? Como desaceleram e desentulham sua mente? Como desarmam as janelas killer? Não sabem. Quando acertam, fazem-no intuitivamente, pois não foram educados para gerir a mente. Um alemão especialista em comunicação social, após ouvir minha aula sobre os bastidores da mente, disse publicamente: "Eu não tenho janela killer, eu sou uma janela killer." Infelizmente, nunca aprendi a reeditá-las, sempre tentei apagar minha memória. Usei mecanismos que nunca funcionaram. Certa vez fui convidado pela Marinha para falar a líderes entre os fuzileiros navais sobre a teoria da inteligência multifocal e o processo de formação de pensadores, e um brilhante almirante, após a preleção, comentou: "Nossos fuzileiros são especialistas em engenharia naval, química, mecânica, enfim, em lidar com dados lógicos, mas nossos currículos precisam ser reciclados para contemplar o desenvolvimento do eu e suas funções vitais. Eles precisam aprender a lidar com as intempéries da vida, com os conflitos sociais e emocionais e, mais do que qualquer coisa, aprender a tomar decisões inteligentes em situações de risco." Ele entendeu plenamente o conteúdo da conferência. Em outra ocasião, uma jovem universitária me procurou dizendo que sua mãe tinha se suicidado havia 2 meses. O mundo desabara sobre ela. Não olhava nos olhos de ninguém, estava abatida, deprimida, não saía de casa, abandonara as aulas, fechara-se em seu calabouço. Dizia ser a pessoa mais solitária da Terra. Comentou que a relação com a sua mãe era ótima, embora com o seu pai fosse distante e conflitante. Seu pai era infiel à sua mãe. Ela ainda me contou que várias pessoas de sua família já haviam se suicidado. Fiquei preocupado que ela, deprimida, angustiada, sem as funções vitais do eu para gerir sua psique, pudesse seguir o mesmo caminho. Estimulei-a a se tratar e disse-lhe que mais de 10 milhões de pessoas tentam o suicídio por ano e 1 milhão, infelizmente, consegue. Porém, comentei que sua mãe não queria tirar a vida, mas eliminar a dor. Afirmei que ela não deveria sentir raiva da mãe por esta tê-la abandonado e expliquei o mecanismo psicodinâmico do suicídio. Sua mãe fora vítima da síndrome do circuito fechado da memória. Entrar em janelas tensionais ligadas ao autoabandono, sentimento de exclusão, ressentimento, humor depressivo que bloquearam o acesso a milhares de janelas num determinado momento, o que levou seu eu a reagir sem pensar por instinto. E comentei que ela deveria desenvolver algumas funções vitais da inteligência. Deveria todos os dias fazer a mesa redonda do eu contra tudo que a controla, gerenciar seus pensamentos, dar um choque de lucidez em sua emoção, reeditar as janelas da memória e transformar o caos em oportunidade criativa.
ela entendeu que poderia se posicionar ou como conformista, vítima do mundo ou como protagonista da sua história. Abriu um sorriso, o que havia muito não fazia, e disse que todos os dias usaria as técnicas que propus para educar seu eu para aprender a ser autora da própria história. Alegrei-me por ela. O eu maduro ou servo. O eu, na educação clássica, não é organizado, treinado, equipado para ser gestor psíquico. Torna-se um realizador de tarefas, pretensões, desejos. Eu faço, eu fiz, eu farei. Eu desejo, eu desejei, eu desejarei. Quando muito, esse eu desenvolve consciência crítica e identidade. Mas as suas mais de 20 funções vitais ficam quase intocadas. É um eu imaturo, serviçal, sujeito a obedecer a ordens, sem consciência dos seus papéis essenciais e, portanto, sem condição de ser gestor da mente, piloto da aeronave mental, diretor do script da sua história. O que fazemos quando somos traídos, feridos, caluniados, rejeitados? Escrevemos os capítulos mais importantes de nossa história ou os piores textos em nossa memória. Somos vítimas do circuito fechado da memória ou protegemos nossa mente para não vender nossa tranquilidade e saúde emocional por um preço vil? Infelizmente, hiperpensamos no estímulo estressante e estimulamos o fenômeno RAM a produzir inúmeras janelas killer, formando um núcleo traumático, um núcleo de habitação que sequestra o eu. A educação que não contempla as funções mais complexas da inteligência traz consequências gravíssimas para a psiquiatria e a psicologia, ao fomentar a produção de transtornos psíquicos. Para a própria educação, ao estimular a formação de repetidores de informação e não pensadores. Para as ciências políticas, ao promover a corrupção, o egoísmo, o egocentrismo, a necessidade neurótica de poder. Para a evolução da nossa espécie, a promover disputas irracionais, fundamentalismo político e religioso, fragmentação da humanidade e inviabilidade a longo prazo. Se uma pessoa possuir um eu saudável e inteligente, com as funções vitais bem desenvolvidas, terá substancial consciência de si e da complexidade do psiquismo e jamais se inferiorizará ou se colocará acima dos outros. Poderá estar na frente do presidente ou do rei de sua nação sem se sentir diminuída e sem ter impulsos de supervalorizá-los. Poderá considerá-los e respeitá-los, mas não terá deslumbramento irracional. A maioria dos jovens que se deslumbra diante de uma personalidade de Hollywood ou de um artista da música não tem um eu autônomo, autoconsciente, autocrítico. Um eu saudável e inteligente enxerga que todos os seres humanos são igualmente complexos no processo de construção de pensamentos. Embora essa construção tenha diferentes manifestações culturais, velocidade de raciocínio, coerência e sensibilidade. O eu e o autofluxo, parceiros ou inimigos. Capítulo 9. Um eu saudável e inteligente enxerga a grandeza da existência. Sabe que todos os seres humanos são como meninos, no bom sentido da palavra, brincando no teatro do tempo, comprando, vendendo, relacionando-se, envoltos num mar de segredos que ultrapassam os limites da compreensão do seu intelecto. Um eu saudável e inteligente pauta sua agenda social pela flexibilidade, pela capacidade de expor seus pensamentos, nunca impô-los. Quem impõe suas ideias, seja através do tom de voz exacerbado, da pressão social, da pressão financeira, de cobranças excessivas ou de discursos intermináveis, não é autor da sua própria história
nem formador de pensadores, mas formador de servos, de pessoas passivas, intimidadas, submissas. Há muitos líderes que jamais foram dignos de poder que possuem, pois não sabem libertar o potencial intelectual de seus liberados. Eles os asfixiam e não fornecem oxigênio para que expressem suas ideias e sejam criativos, proativos, empreendedores. Tem necessidade de ser o centro. E ninguém é digno do poder se o ama acima das pessoas que lidera. Um eu maduro é autoconsciente, determinado, líder de si em primeiro lugar, para depois liderar outros. E entre todas as atividades, um eu maduro dá um choque de inteligência na construção de pensamentos, realizada pelos fenômenos inconscientes com destaque para o autofluxo. Vejamos. Os 6 tipos de eu. Eu gerente. São as pessoas cujo eu aprendeu a gerenciar seus pensamentos, a exercer a arte de se autoquestionar. Elas libertam seu imaginário, apreciam os movimentos do autofluxo, são criativas, motivadas, inspiradas e também capazes de criticar suas ideias, verdades, crenças. Sabem que quem vence sem dificuldades triunfa sem grandeza. Portanto, rompem o cárcere da mesmice, andam por espaços inexplorados, são curiosas, exploram o que está além dos seus olhos, mas, ao mesmo tempo, seu eu tem maturidade para reciclar e qualificar seus pensamentos e suas imagens mentais. Tem consciência de que o fenômeno do alto fluxo é uma fonte de inspiração, entretenimento e aventura, porém não permitem ser dominadas por ele. O eu gerente faz uma higiene mental diária. Duvida dos pensamentos perturbadores, critica as falsas crenças e determina ou decide estrategicamente aonde quer chegar. Portanto, usa a técnica do duvidar, criticar e determinar, DCD. O eu gerente é livre, leve, solto, faz do caos uma oportunidade criativa, tem resiliência para usar a dor a fim de se construir, reconhece erros, pede desculpas e encanta as pessoas, pois não tem a necessidade neurótica de ser perfeito. Por isso, é capaz de falar de suas lágrimas para que seus filhos e alunos aprendam a chorar as deles, porque um dia as chorarão. Eu viajante ou desconectado. São as pessoas que embarcam o seu eu em todas as viagens promovidas pelo autofluxo, sem promover nenhum gerenciamento. O céu e o inferno emocional estão muito próximos de alguém que tem um eu desconectado. Tais pessoas não perderam os parâmetros da realidade. Não estão em surto psicótico, mas, por serem viajantes na trajetória da própria mente, alternam com muita facilidade momentos felizes e de tensão. Como o eu viajante não tem gestão mínima da sua mente, dependendo do lugar da memória em que se ancora o autofluxo, as pessoas com esse tipo de eu assistirão como espectadores passivos aos pensamentos, ideias, imagens mentais e emoções construídos por esse fenômeno inconsciente. Um eu desconectado não assume a direção da própria história. Por onde o autofluxo caminha, o eu ingenuamente o segue. As pessoas que têm um eu desconectado ou viajante vivem imersos em seu psiquismo, pensamento imaginando, fantasiando. São tão distraídos e desconcentrados que você fala com eles por minutos, mas eles não prestam atenção nas suas palavras. Não poucas pessoas inteligentes, incluindo muitos gênios, têm um eu viajante. Mas por serem desconectadas da realidade, infelizmente não usam adequadamente seu potencial intelectual.
São indivíduos sonhadores, mas sem disciplina para transformar seus sonhos em realidade. São ótimos para discursar, mas não são produtivos. Amam os aplausos, mas não gostam de afinar o piano, carregá-lo e tocá-lo. Há muitas pessoas que têm um eu desconectado e são afetivas, generosas, calmas, mas em não poucos casos há um egoísmo e um egocentrismo na base de sua desconexão. Poucos se preocupam com a dor do outro e, por isso, têm poucas atitudes práticas para aliviá-la. São ótimas para falar, mas tardias em agir. Aprender a arte do altruísmo e da observação exige um treinamento que um eu desconectado deve fazer diariamente. Alguns alunos têm uma síndrome do pensamento acelerado tão intensa e são tão desconectados em sala de aula que lhes peço para realizar a seguinte técnica para se concentrar e melhorar o desempenho intelectual. Elaborar em sua mente a síntese da exposição dos professores durante a fala destes e escrevê-la rapidamente. Eu flutuante. O eu flutuante, assim como o eu desconectado, não tem âncora, segurança, estabilidade, clareza sobre onde está e aonde quer chegar. Segue os movimentos aleatórios de leitura da memória do fenômeno do autofluxo. Nem intuitivamente é capaz de dar direção a ideias, pensamentos, metas e projetos. Pessoas com o eu flutuante não exercem sua capacidade de escolha. Não têm autonomia, ideias próprias, diretriz intelectual. No momento, tem uma opinião. No seguinte, influenciada por outros ou pelo ambiente. Mudam-na com facilidade. Num período sonham com algo. Noutro, quando surge o calor dos problemas, desistem e mudam de direção. O eu flutuante, por ser instável, desestabiliza a própria emoção, tornando-a volúvel, flutuante. Por isso, pessoas com este eu estão alegres num período e noutro entristecidas. De manhã, motivadas, à tarde, sem energia, e à noite querem dormir, pois perdem o pique. No momento são afetivas, noutro irritadiças e até agressivas. Executivos flutuantes levam seus colaboradores a pisar em ovos. Em casos extremos, levam-nos a contrair a espontaneidade, a criatividade e o prazer de trabalhar na empresa, pois estes nunca sabem como estará o humor do chefe. Pessoas com um eu flutuante causam transtorno nas próprias relações, perturbam a tranquilidade e o prazer do parceiro, de filhos, de amigos. Gerenciar o humor e adquirir estabilidade emocional são metas fundamentais para quem tem um eu flutuante. Eu engessado. São as pessoas que não libertam o fenômeno do autofluxo e, consequentemente, contraem seu imaginário e sua criatividade. Seu eu é rígido, fechado, inflexível. Elas têm grande potencial criativo, mas seus próprios punidores não sonham, não se inspiram, têm pavor de ser abertas e pensar em outras possibilidades. Vivem entediadas e entediando seus íntimos. Um eu engessado defende radicalmente seu partido político, suas convicções ou sua religião e, portanto, não abre espaço para respeitar o diferente. Quem é radical não está convencido de que crê nem da sua religião, pois se estivesse não precisaria usar pressão para se expressar. Por outro lado, também quem defende radicalmente seu ateísmo é emocionalmente imaturo, pois precisa de coação para dar relevância às suas convicções. Um eu engessado é mentalmente robotizado. Levanta sempre do mesmo modo, faz as mesmas reclamações, dá as mesmas respostas, tem as mesmas atitudes diante dos mesmos problemas.
É uma pessoa encarcerada pela rotina. Tem às vezes motivos de sobra para agradecer a vida, o trabalho, os filhos, mas chafurda na lama da reclamação. Você conhece alguém assim? Tais pessoas podem até ter sucesso por fora, mas são miseráveis por dentro. Sua maior fonte de entretenimento está comprometida e empobrecida. Seu eu tem apreço em se ancorar em janelas killer, que fomentam pessimismo, insatisfação, irritabilidade. Treinar a capacidade de mudança quando necessário, pensar em outras possibilidades, autocrítica e reconhecimento de nossa rigidez são atitudes inteligentíssimas para retirar nosso engessamento mental. Eu autossabotador. O eu autossabotador não gere o processo de construção de pensamentos para promover estabilidade e profundidade emocional. Por incrível que pareça, esse tipo de eu vai contra a liberdade, conspira contra seu prazer de viver, sua tranquilidade e seu êxito profissional e social. Pessoas com o eu autossabotador são carrascos de si mesmas. Um eu com essas características precisa desesperadamente aprender a ter um caso de amor com suas qualidades. Milhares de mulheres com sobrepeso têm um eu autossabotador. Elas fazem regime, lutam para emagrecer e depois de muito esforço obtêm êxito. Entretanto, não mantêm o peso nem se jubilam com a sua vitória, pois o fenômeno do autofluxo se ancora em janelas killer, o que produz autopunição, e o eu frágil submete-se a essas zonas traumáticas e, consequentemente, não admite se sentir bem, feliz e ser elogiado. O êxito as deixa tensas. Elas começam a sabotar seu regime, passam a comer compulsivamente. Parece que só se sentem vivas se estão se punindo. Frequentemente desistem dos seus sonhos no meio do caminho. O eu autossabotador não sabe dar um choque de gestão no autofluxo, que além de autopunição, carrega fobias, obsessão, dependência, ciúme, inveja, raiva, autoflagelo. Uma pessoa autossabotadora da sua saúde emocional vive se aterrorizando, se atormentando com fatos que ainda não aconteceram ou gravitando na órbita dos problemas que já passaram, lamentando perdas, fracassos e injustiças. Um eu que sabota a própria felicidade pode ser ótimo para com os outros, mas é péssimo para si. Pode ser tolerante com seus íntimos e amigos, mas implacável consigo mesmo. Pode dar chances para os outros quando erram, mas raramente se dá uma nova chance. Um dos mais graves defeitos da personalidade de um eu autossabotador é a autocobrança. Como, infelizmente, grande parte das pessoas tem essa característica doentia, vou reiterar o que já disse. Quem cobra demais de si retira o oxigênio da própria liberdade, asfixia sua criatividade e, o que é pior, estimula o registro automático da memória a produzir janelas killer toda vez que falha, tropeça, claudica ou não corresponde às suas altíssimas expectativas. Um importante alerta: uma das mais graves consequências de quem cobra excessivamente de si mesmo é aumentar os níveis de exigência, o que impede de relaxar, sentir-se realizado, satisfeito, feliz. Quem faz muito do pouco é muito mais estável e saudável do que quem precisa de muito para sentir migalhas do prazer. O eu autossabotador faz que muitos profissionais de sucesso tenham grave insucesso emocional. Eles sabotam suas férias, seus finais de semana, seus feriados, seu sono, seus sonhos. Eu acelerado. O eu acelerado pertence ao imenso grupo de pessoas em todo o mundo.
em todas as sociedades modernas, de crianças a idosos, que se entulham de informações, atividades e preocupações, e, consequentemente, excitam o fenômeno do alto fluxo a produzir pensamentos numa velocidade nunca vista, gerando, portanto, a síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado tornou-se o mal do século, gerando péssima qualidade de vida, insatisfação crônica, retração da criatividade, doenças psicossomáticas, transtornos nas relações interpessoais e, em destaque, transtornos na relação do eu consigo mesmo. Não há múltiplas personalidades. Devemos ter em mente que podemos ter várias posturas do eu na mesma personalidade. Não existem múltiplas personalidades, como algumas pessoas, incluindo profissionais da psicologia, acreditam. O que existe são núcleos distintos de habitação ou plataformas de memória onde o autofluxo e o eu se ancoram. Há indivíduos que mudam o tom de voz e reagem de maneira tão diferente da habitual que parece que duas ou mais pessoas vivem no mesmo cérebro. O que acontece de fato é que, dependendo da plataforma em que o autofluxo se fixa, o eu se nutre de informações e experiências para produzir pensamentos e emoções, e desse modo revelar características próprias da personalidade. Algumas pessoas são serenas quando ancoradas em determinado núcleo de habitação. Fora dele, tornam-se estúpidas. Há pessoas que são fortes e seguras numa determinada situação, mas em outra se intimidam como uma criança diante de uma fera. Se as plataformas forem qualitativamente muito diferentes uma das outras, as características também o serão. O eu pode ter várias posturas doentias. Uma pessoa pode ter um eu acelerado e, para piorar sua saúde emocional, ter também um eu engessado, autossabotador ou desconectado com o meio ambiente. Ou seja, além de o sujeito ser inquieto, agitado e também rígido, emocionalmente instável e ao mesmo tempo seu pior inimigo, carrasco de si mesmo, pessimista e mal-humorado. Apesar de a postura do eu revelar níveis de criatividade, maturidade, resiliência, capacidade de se adaptar às mudanças, de proteger a psique e de superar conflitos, não podemos nos esquecer de que, em psiquiatria e psicologia, nada é imutável. O psiquismo humano pode passar por um processo de transformação, em especial se o eu se reciclar e se tornar um construtor de plataformas de janelas light. Enfim, um edificador de novos núcleos de habitação no córtex cerebral. Uma das teses que defendo no livro A Fascinante Construção do Eu é que, dentro da metáfora de uma cidade, um ser humano não precisa ter toda a cidade da memória perfeita, sem ruas esburacadas, esgotos a céu aberto e bairros traumatizados para ter uma vida digna. Como uma cidade física, se você construir núcleos de habitação saudáveis, será possível ter uma vida aceitável e prazerosa. Se não fosse assim, o processo de formação da personalidade seria completamente injusto. Crianças que foram abusadas sexualmente, privadas de condição de vida mínimas, humilhadas socialmente, mutiladas em guerras e ataques terroristas, não teriam a chance de possuir uma mente livre e uma emoção saudável. Nos computadores somos deuses porque registramos e deletamos o que queremos no momento que queremos. Na memória humana, isso é impossível. Mas não significa que estamos condenados a conviver com nossas mazelas psíquicas. Podemos alicerçar todos os papéis do eu já listados e, consequentemente, reeditar a memória e apreender algumas ferramentas como a técnica do DCD, a mesa redonda do eu, a proteção da emoção,
a resiliência para assumir o script da nossa história. Todavia, jamais podemos nos esquecer de que em psiquiatria, psicologia, sociologia e ciências da educação não existem soluções mágicas. É necessária uma nova agenda para formar núcleos de habitação do eu. São necessários exercícios educacionais diários. Devemos nos lembrar sempre desta tese. Se a sociedade nos abandona, a solidão é tratável, mas se nós mesmos nos abandonamos, ela é quase incurável. Obrigada por ter ouvido até aqui. Peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações. Até o próximo audiobook.